No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. No programa de hoje, queremos abordar o tema da adoção das cotas preferenciais nas universidades públicas. É um assunto bastante espinhoso de tratar, porque envolve sempre bastante emoção, e ela é um tema que raramente é tratado com racionalidade. Geralmente ele é tratado com emoção. Mas dos defensores da adoção das cotas, teremos aí três grupos. Primeiro, aqueles que fazem a defesa apaixonada pelas cotas raciais, principalmente na universidade pública. Pessoas que militam nos grupos de União e Consciência Negra, que têm interesses específicos, direto, pela própria condição de militante. Outro grupo seria aqueles que não sabem bem, não entendem a questão, não têm dados para reforçar a sua tese, mas mesmo assim defendem a adoção de cotas. E um terceiro grupo ainda são aqueles que não sabem exatamente do que se trata, não tem motivos concretos, mas fazem a defesa da adoção das cotas, podemos chamar aí dos perdidos, Só não ficam contrários das cotas exatamente porque é politicamente correto adotar ou se manifestar favoravelmente à adoção das cotas, principalmente das chamadas cotas raciais nas universidades brasileiras. E do outro lado, até uma quantidade maior de pessoas, mas a chamada maioria silenciosa, que algumas dessas pessoas se manifestam contrariamente às cotas. Então, quando tem uma entrevista, quando as pessoas são investigadas, quando as pessoas são questionadas a respeito da sua opinião, então poucos são aqueles que têm coragem de dizer que são contra as cotas. Dentre esses poucos, sou um que me qualifico como tal. Tenho participado aqui na minha universidade, na discussão das cotas pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e nessas discussões tenho questionado aqueles que fazem defesa da adoção de cotas, e uma coisa surpreendente, Quer dizer, ninguém quer entrar no mérito da questão. A primeira questão que deveria ser respondida é por que vamos alterar a entrada, ou seja, o critério para a entrada na universidade pública, substituindo o mérito acadêmico tradicional pela adoção de cotas raciais. Essa que é uma grande questão que precisaria ser respondida e que as pessoas, tanto desses três grupos que eu mencionei, ninguém entra na discussão, ninguém quer entrar no mérito da discussão, ninguém quer apresentar os dados, números, fazer pesquisas empíricas. Geralmente se argumenta que a universidade é a universidade branquela, que é a universidade só dos brancos, da elite, mas as pesquisas que são feitas mostram um cenário diferente desse discurso, que é apenas discurso que os acadêmicos e militantes das cotas apresentam para a sociedade. Então, a pesquisa feita por duas professoras da Universidade Nacional de Brasília, essas pesquisas demonstram que o número percentual de pessoas existentes na sociedade brasileira, segundo os dados do IBGE, são muito semelhantes ao mesmo percentual que faz parte das universidades. A pesquisa envolveu 37 mil alunos de 47 universidades federais existentes no Brasil. Pegando a questão do negro, segundo os dados do IBGE, 5,9% da população brasileira é negra. Também é o mesmo índice dos estudantes que se manifestaram nessas pesquisas, que se identificaram como negros, ou seja, 5,9% também estão nas universidades públicas, no caso das universidades federais. Uma questão que alguns tentam argumentar, ora, os oriundos das escolas públicas e os negros estão, o número estatisticamente compatível com o da população,
mas estão nos cursos que exigem que tenham menor concorrência, né? Obviamente, negros e brancos pobres, oriundos de escola pública, têm uma formação deficitária, têm uma formação mais deficiente e, portanto, teriam mais dificuldade em entrar nos cursos mais concorridos, né? Por quê? Não é porque são negros. Não entram porque o ensino que tem na escola, de ensino fundamental e médio, é ruim, é péssimo. E é péssimo não é porque os professores ganham pouco. É péssimo porque as escolas se transformaram em uma outra coisa, dê o nome que quiser aquilo, mas aquilo não é mais escola. Principalmente as escolas que funcionam no período noturno, onde o professor corre risco de vida, inclusive, ao ir trabalhar naquela escola, onde os alunos correm risco de vida também por ser agredido por outros colegas que também estudam na mesma escola. Bem, uma escola perigosa, evidentemente, uma escola adversa à transmissão de conhecimento. E ao invés de se esmerar para consertar essa escola de primeiro e segundo graus, ou ensino médio fundamental, como se chama agora, que custa caro para o contribuinte, os demagogos preferem criar vaguinhas para os alunos dessas escolas que estão deterioradas na universidade. E o pior, que fazem isso achando, né, se expondo como sendo politicamente corretos, quando na verdade estão sendo malandros, inclusive estão sendo malandros com essa população que estão vivendo nessa escola ruim e que precisaria ter uma escola de qualidade para entrar na universidade pela porta da frente e não pela porta do fundo, como as cotas irão possibilitar. Mas, no entanto, seguindo o ritual, né, do manual do perfeito idiota latino-americano, esses nossos colegas acham importante, acham que é chique, inclusive, que é politicamente correto defender a adoção das cotas nas universidades públicas como uma forma de compensação por um passado de escravidão que o Brasil viveu. E junto com isso, vem outras bandeiras que eles defendem, que também são, como taxado lá pelo Álvaro Vargas Llosa, igualmente tese dos perfeitos idiotas latino-americanos. Temos esgotado o programa Visão Livre, fica por aqui e até a próxima edição.